Pessoal, entrei aqui de novo porque eu não estava vendo a Fer, tá bom? Oi. Oi, Fer. Pronto, agora normalizou. Tô te vendo. Desculpa, querida. Não, tudo bem, acontece. O Instagram tem isso com Bora, facilidade. vamos continuar a falar. Uhum. Pode acontecer. Às vezes o sinal também é intermitente, chuva aqui, aí não tá, aí tá aqui não, acontece. É, Bora, então. exatamente. Eu estava falando sobre o que eu tinha passado, né, numa regressão. Sim. Oi, Cléo, tudo bem, querida? É magnífico isso, né? É uma história. A regressão a vidas passadas, eu acredito que foi muitas vezes cura, né? Ou também próximo disso, porque uma vez que você passa por uma situação de trauma, né, de fobia, qualquer coisa assim, e você isso cai para o teu consciente, na catarse, pronto. A lembrança daquilo você fala, é como se fosse uma virada de chave. Foi isso que aconteceu. Acabou, já foi. Não é mais nessa. Então a gente começa de novo. É fantástico isso. Tem É presente muito bom. maior que um negócio desse. É muito bom mesmo. Fantástico, não passa nada para essas coisas. Não, é muito bom. Quando eu li os É, livros de Brian Weiss, eu fiquei assim maravilhada com todo aquele mundo. sim. Para eu Weiss foi uma literatura que eu consumi muito nessa época que eu estava comentando antes, né, dos 15 anos, 16. Aí eu comecei a fazer regressão nas pessoas próximas a mim, né? O caso da Laura foi o primeiro que eu fiz naquela época. Foi muito cedo, Ah, eu foi bastante assisti. assustador, foi muito difícil. Aí você começa a entender o que, que realmente acontece na regressão, o quanto que ela pode facilitar para as pessoas esse autoconhecimento e, e você entende muito da pessoa no presente na regressão de memória. Porque existe a pessoa que assiste a cena, existe a pessoa que vive, existe a pessoa que só sente, existe muitas maneiras de lidar com a dor. E cada um tem um jeito. É como se você. Eu vi como se fosse na tela mental. É normal? Uhum. Numa tela mental, como se você estivesse assistindo de fora. Eu estou sentada aqui, mas como se por autossugestão que eles falam, né, se visualiza assim, 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 e aí vem na mente. É como se viesse na mente. Algo assim, não sei explicar direito, mas é como se viesse na minha mente. Aí como se ficasse uma tela em branco e fosse se passando. Mental mesmo. Entendi. É É uma visão bem mais sensacional. externa. Em geral, as regressões que eu faço, elas daí depende muito da pessoa. Existe gente que só vê de fora, né? Tem gente que só tá vendo de fora. Ah, eu tô numa casa que é assim, assim, assado, eu tô vestindo essa roupa, tal pessoa tá do meu lado, tal coisa aconteceu. Ela entende a cena de maneira externa. E existe os casos que eu mais gosto, e eu sempre tento conduzir para esse lado, é o interno, é quando você vê as coisas pela tua visão. Porque, de repente, você. Por exemplo, essa cena que a gente está vivendo. Eu estou aqui, estou fazendo live com você. Ao futuro, eu faço uma regressão de memória. Eu posso estar vendo a cena daqui, da minha lateral, daqui do lado, e vejo o tripé, eu vejo a minha luz, eu vejo o celular, eu vejo você, e entendo o que está acontecendo. E existe a visão interna. Eu vou ver a regressão por isso, pelo olhar daqui. Eu vou ver essa mão que sai daqui, eu vejo o que os meus olhos permitem ver. Os meus dedos estão atravessando os meus olhos e eu aponto aqui para a câmera. Geralmente isso é melhor para a pessoa, porque é a mesma coisa, por exemplo, olha, recentemente eu fiz uma regressão com uma paciente minha que ela volta para a infância dessa vida. E ela tinha muitas dúvidas. Na verdade, ela acreditava que a mãe dela não tinha amor por ela. E na regressão, ela é um bebê, está no berço, e ela percebe muito afeto por parte da mãe, ela percebe a preocupação da mãe, e ela entende naquele momento da regressão que realmente a mãe amava ela, e se emociona. Mas ela é um bebê, ela realmente é um bebezinho no berço, ela vê o pezinho dela, tá naquela posição assim, ela vê o Que pezinho. lindo É, aí ela vê a isso. mãe vindo pro berço, brincando, fazendo uma cosquinha, brincando com ela.
ela percebe que a mãe gostava dela, que ela não estava ao léu, né? Então, isso para essa vida. Então, assim, ela tinha uma dor dentro dela de rejeição. Na cabeça dela, ela não tinha rejeitado ela. Que a mãe não a amava. Só que essa rejeição pode ser de outras, não pode? Pode ser de outras e pode ser por outra coisa. O que a gente descobriu, o que ela descobriu, na verdade, é que a mãe sofreu muito na gestação. Então, a mãe tinha sofrimentos físicos na gestação. E isso, para ela, virou uma energia de rejeição. Eu acredito. Olha que interessante. Eu acredito que quando a gente conseguir mergulhar no passado de outras vidas, a gente vai encontrar rejeição de lá. Então, o espírito já tem essa predisposição, já tem o histórico da rejeição. Aí qualquer coisa que acontece, eu não te amo, eu não te quero. Mas não é isso. É porque a energia já está nele. Então, assim, nesse momento, a vida dela já ficou mais em paz só porque ela entendeu que a mãe a ama. Então, suponha que você tem 30 anos de idade, e há 30 anos de idade você acredita que a sua mãe não ama você. Que ruim viver assim. É horrível. E a regressão para o berço dessa vida já eliminou esse sentimento da rejeição. Aí tem as coisas que estão lá no fundo, né? Que o buraco é muito embaixo. Então tem que cavar bastante para a gente entender o que é que o espírito traz como histórico, né? Eu vejo que alguém está perguntando aqui, tudo por hipnose, sim. Gente, a verdade é que hoje em dia a gente é mais hipnotizado do que se acredita. Se você não sabe o celular, você está hipnotizado pelo celular, para a gente conversa. Mas o hipnotizado, o que ela quer dizer aqui se você fica sem consciência. Não fica sem consciência. Não, pelo contrário. Você fica sem consciência. E lembrança ativa, né? É para despertar a memória. O hipnotizado que ela quer dizer, eu acho que é isso. É quando você não se lembra do que, né? Não, você se lembra assim, você fica meio que semi-consciente. Pelo menos comigo foi assim. Eu estava ouvindo tudo ao redor, mas estava presente no que a pessoa estava me passando. Faz isso, desce essa escada, abre a porta, não sei o que, não sei o que. Porque tem uma didática, né? Isso. E na própria regressão também, Patrícia, existe uma coisa de você entender que você está no seu quarto, na sua casa, no dia de hoje, por exemplo, 3 de março de 2023, 20 horas e 33 minutos, você sabe que você está ali, você só vai lembrar de coisas do passado. A hipnose, a verdade é que ela é apenas um processo de relaxamento e autoconcentração num foco só. Você está consciente de tudo ao seu redor, mas você fica focado numa coisa só. Vai dizer que nunca ninguém ficou hipnotizado ao ver alguém, ao ouvir alguém falando, ao assistir um filme. Você entra na história, às vezes, de tal maneira que vive aquilo. Você volta novamente. Qual o perigo de fazer não voltar? Me perguntando aqui. Não existe isso, né, Fer? Não existe. Isso é mito. Tá? A verdade é que a gente é muito mais o que é do passado do que é do presente. Tá? Por exemplo, assim, ó, nós somos escravos, frequentemente, de todas as coisas que nós já vivemos em outras vidas. A nossa vida, muitas vezes, não flui. Temos dores que não entendemos. Sentimos ausências que não entendemos. Sentimos sensações de culpa. Tantas mil coisas acontecem dentro da gente que tem respostas no passado. E nessa vida a gente tenta encontrar, nossa, mas espera aí, né? Por exemplo, alguns casos que eu atendo. Você está se sentindo culpada porque, sei lá, a sua culpa é porque, sei lá, você beijou uma pessoa? Você está achando que aquilo é um pecado? Aí você vai para o passado e você faz uma regressão e você vê que lá no passado se dizia isso, que você não podia beijar ninguém porque era obra do demônio, porque não sei o quê, porque tinha que esperar o casamento. E aquilo você internalizou de tal maneira que daí hoje, qualquer coisa que você faz, parece que você tem uma sensação de culpa. Então você tem uma briga cultural dentro da própria regressão. Fer falou tudo, exatamente isso. É como se ficasse dentro da alma, intrínseco. É óbvio, você não se lembra daquela situação, mas ficou marcado, ficou dolorido, ficou uma coisa que não pode, que é ilícito. E aí você chega nessa e fala, ai meu Deus, eu tiro culpa por quê? Eu não fiz nada de errado, não é? Exatamente.
É a Tá vendo, mente gente? que está presa. O espírito Tá está preso. vendo? Então, você faz a regressão para se libertar, não para você voltar. Agora, no Sim. período de tratamento, aí sim. No período de tratamento tem que cuidar, porque a gente ativa coisas do passado, Uhum. tá? Ativa coisas do passado. Então, por exemplo, olha, eu vou explicar, eu gosto de exemplos. Eu vou explicar numa situação de uma pessoa que eu fiz regressão Por online, favor. né? E aí ela estava numa cena na vida passada dela que ela foi para um casamento, ela foi obrigada a casar com uma pessoa que ela não gostava. Coisas do tempo, normal, sempre foi assim. E aí ela estava numa situação, eu acho que ela estava grávida, e aí o marido estava de frente a ela, envolvido com algum tipo de papel, eu não sei o que é que ele fazia. E ela queria a atenção daquele marido, porque mesmo que ela não tivesse casado por amor, ela estava grávida, ela estava frágil e ela tinha ali o marido dela. Ela entendeu a situação, tipo, ela vivia aquilo, ela se entregou para aquele momento. Isso foi na França, mais ou menos a mesma época que eu vivi, só que em Paris. E ela vivia aquela situação. E o cara tava nem aí pra ela, sabe? Tipo, é a progenitora e acabou, não era esposa. Né? Não tinha nem respeito naquilo. Ok. Foi curioso porque a gente fez essa regressão, acho que foi numa terça, eu acho que foi, tipo, chegou no fim de semana daquela semana, ela na vida de hoje, também é casada, mas outra história, é feliz, casou por amor, aquela coisa toda. Mas a situação se repetiu porque ela estava estressada com o trabalho dela, estava sentada no sofá e de frente a ela estava o seu marido no celular e ela queria a atenção dele e ele desprezou. Não que desprezou ela, mas ele estava ali naquele momento no celular. E E aí aquilo deu aí a uma crise de lembrança. choro. Aí ela sentiu de novo aquilo que ela tinha sentido na regressão. Olha. Entende? Então, às vezes, isso também aconteceu comigo. Porque eu tive uma regressão, não, nem foi regressão, porque assim, eu tive a autorregressão nos meus 16 anos, quando eu ia dormir. E depois, ali na casa, em 2017, eu comecei a ter visões nítidas acordada. Aí eu saía do ar, né? Eu saio do ar. Volto, sozinha. É horrível. E aí, numa dessas visões, eu estava no sótão da casa, porque meu pai havia me prendido, né, no sótão da casa, e ele é porque é tipo aqueles quartinhos bem meio que tradicional, assim, sabe? Meio triangular, que fica pra cima, que tem Sótão. aquele quartinho bem Não, pequenininho. sótão não. É tipo sótão, né? É tipo um sótão, né? Antigo, né? Daqueles modelos de casa antiga. E tinha uma janelinha. E eu sei que eu me levanto da cama que eu tô deitada, uma cama velha, e aí eu vou olhar por essa janelinha, e aí eu vejo um homem, que era um empregado do meu pai, e a cena faz de conta que isso daqui é uma espingarda. Meu pai tá aqui, ele se vira e dá a espingarda, e o cara recebe a espingarda assim, com a mão assim. Essa foi a cena. E aquilo me gelou. Isso foi dias antes de eu morrer. Essa espingarda que me mata depois. Mas eu vejo essa cena e eu sinto um calafrio na visão que eu tenho. Mas eu não sei. Eu, Fernanda, sabia, mas a Francine não sabia o que viria, né? A Francine, eu Essa acompanhei a pessoa, história dela. essa pessoa, o cara que recebe essa arma, eu conheci nessa vida. Foi um amigo, foi um aluno, foi um amigo, foi uma pessoa querida. E que eu gosto muito, que já te diga de passagem, que eu tenho um maior carinho por ele. Mas ele Tem fez, mesmo. ele viajou comigo com Contou isso a pra nossa ele, trupe, Fer? né, para São Paulo. Gosto, não tem por que não gostar. Ele, na verdade, estava só obedecendo, né, meu pai. Não fosse ele, seria Mas outra. você contou isso pra ele, essa Oi? visão. Ele sabe. Saber, ele sabe, né? Mas acho que ele tem no momento, algumas confusões emocionais, digamos assim. Porque daí, às vezes, ele entende o que eu falo, às vezes ele não entende, daí ele briga, daí olha, vamos ficar afastado que é melhor, né? Mas no período das visões, a Francine veio à tona, não era a Fernanda. E a Francine tinha medo dele. Então,
Esse mesmo rapaz, olha só essa situação, esse mesmo rapaz, ele foi certa vez para São Paulo com a gente, para participar do espetáculo de Vidas Passadas. Ele ficava nos bastidores. E, curiosamente, quando ele foi, Patrícia, foi quando eu comprei a espingarda, que até então a gente usava uma de plástico. E eu comprei uma mesmo de chumbinho, bonita. Fiz um, né, fiz um investimento ali para a peça, para deixar a peça mais bonita e tal. A Camila falava muito para ter aquela espingarda, que não era tão cara e que valia a pena o investimento e tal. E a gente podia melhorar a cena com ela. Comprei. Eu sei que eu estou na plateia, nesse teatro, eu estou circulando a plateia, mexendo nas bolsas, nos figurinos. E quando eu olho para trás, a Camila pega a espingarda e dá para ele do mesmo jeito que a Francine viu. É o mesmo cara que me tirou a vida. Na mesma peça que eu conto essa história. E agora com uma espingarda de verdade. Menina, aquele dia a peça não prestou. Ai, gente. Eu ficava com. Eu tinha medo. Não era eu que tinha medo. Porque a lembrança é tão nítida e tão verdadeira. Ai, que difícil que foi. Aquele dia foi difícil. E aí caía a lágrima de mim, assim, eu falava, não acredito. Eu me tremia inteira. Era um negócio. Passou, claro, obviamente. Mas não foi fácil. Aquele dia eu lembro de não ter sido fácil. E eu, claro, porque, né? Poxa, eu morri e tal, né? E eu mantendo a compostura, né? Ninguém vai perceber. Tô tremendo. Ninguém vai perceber, né? Como boa atriz, né? Eu tenho que me manter sóbria, é o mínimo, né? Brinco, foi. Mas foi bom mesmo. Foi bom porque passou, né? Como é que foi feita uma limpeza naquele momento. Só que isso que eu quero dizer, quando a gente ativa as memórias, não é que a gente vai para o passado e não volta, é que a gente ativa um pouco mais uma personalidade que ainda está na gente, certo? Mas que fica mais evidente. Então as sensações ficam mais evidentes. E isso é perigoso. Então, isso não pode ser feito levianamente, não pode ser feito por curiosidade e não pode ser feito sem doutrina. Você tem que entender tem que ser feito com uma pessoa já profissional, de X anos fazendo isso, que conhece, que estudou, que fez curso, enfim, né? Todo um processo. Exatamente. Tem que ter bastante. Senão pode dar problema. Entendi. Se você pode ficar com algum trauma, alguma coisa assim? Não, é que no período, né, que você passa por isso, você reaviva as sensações. E isso pode prejudicar o teu presente. Então, você tem que ter esse discernimento, tem que ter alguém. Por isso que o meu atendimento, por exemplo, ele é na sessão que eu faço, e aí eu disponibilizo o meu WhatsApp para a pessoa, se ela tem urgência, ela vai me mandar mensagem. Entendeu? Porque eu sei, o período que eu estou fazendo regressão, eu tenho que ficar perto da pessoa, eu tenho que saber tudo o que está acontecendo com ela para entender se ela não está confundindo as coisas. Por isso que no presencial seria o ideal, Fê? Ele é bem melhor, porque a pessoa se concentra mais. Fica mais fácil para eu ir junto, às vezes, visualizar. Você Aí pode muitas vezes eu tocar tenho. nela, né? Tocar na pessoa. Não se deve tocar. Não. Só se precisar muito. Não se deve tocar. Então, você tem que trabalhar tudo pela mente, tudo pela palavra, né? Mas eu acho que para a pessoa ela se sente melhor, é mais confortável. Mas o risco é o mesmo. O risco de você. Porque, por exemplo, assim, você faz a regressão hoje, é uma sexta-feira. Aí daqui a dias você vai viver uma situação que possa ser parecida, ou algum sentimento vem à tona, ou você fica um pouco mais triste. Tem uma que é normal. pessoa que faz regressão. Mesmo. Oi? É normal, é para isso mesmo. É para desencadear, para você entender, para curar. Isso. É por isso que chama por isso que é catarse. Mas depois passa, entendeu? Então não importa se é online ou se é presencial. A diferença do presencial é que eu acho que a pessoa fica mais confiante. E mais
segura, mais tranquila de que a pessoa tá ali, que se precisar vai, né, vai interagir e tudo mais. Isso. Entendi. Em Exatamente. que momento da regressão, em que momento de nossas vidas isso pode ser legal através dos sonhos? Eu estou dizendo isso porque eu já tive muita visualização de vidas passadas através de sonhos. E aí, quando cai para o consciente, eu falo, poxa, aquele sonho assim, assim, assim. Não é que eu já vivi isso em tal momento, me mostram cenas de pessoas. Então, durante os sonhos, é possível ver cenas de vidas passadas, o que me acontece bastante, mas eu estou aqui perguntando para você que faz isso, né? Que faz mais isso. Conhece esse lado? Não, é normal. Para mim é normal, né? Para muita gente pode não ser, para mim é normal. Mas isso significa que o seu espírito está no exato momento de necessidade de soltar. O seu espírito está precisando passar por alguma coisa. E é uma bênção ter isso. Ainda que você não compreenda muito, pode ser em algumas circunstâncias, para algumas pessoas, algum tipo de chamado para você aprofundar mais esse conhecimento. Mas, de toda maneira, é um pouco de alívio repassar algumas cenas. E fortalece o nosso espírito. Né? Fortalece. Porque daí você vê uma coisa que aconteceu e aí você percebe assim, não, peraí, será que é verdade? Será que é mentira? Poxa, daí você entra também num estado de dúvida, possivelmente, até você fortalecer-se nesse sentido. Não, realmente o que eu vi é verdade. Por isso que é legal sempre anotar, né, Fer, os sonhos. Eu, pelo menos, faço isso. Sim. Bastante tempo já. É bom anotar, sim. E é normal também, um detalhe para incrementar a conversa, nas regressões é normal que você volte mais de uma vez para a mesma vida. E isso significa muita coisa. De repente É você tem importante uma trabalhar, necessidade, né? alguma Trabalhar coisa daquela vida, ficou. alguma coisa daquela vida tem no seu presente que você precisa curar. Por isso que você volta demasiadas vezes para essa mesma existência. Tem uma pessoa A que eu pessoa fiz. perdeu. Algumas pessoas que eu fiz regressão tipo, voltam, às vezes, quase em torno de 4 ou 5 vezes para a mesma vida. Caraca! É porque aquela vida tá mais traumatizou mais. Uma pessoa que pergunta como diferenciar se um sonho é sonho ou é uma lembrança de vidas passadas? Eu não acho que isso seja tão difícil diferenciar, apesar de que você pode até mesclar no mesmo sonho as duas coisas. Porque na regressão de memória espontânea, quando você faz, ela vem para você como se fosse um sonho. Ela vai ter indícios de realidade. Você vai sentir que aquilo é real e você vai ter referências. É como lembrar de uma situação que você tenha vivido na sua infância, na sua adolescência. Você sabe que é real. E a verdade é que o seu espírito sabe diferenciar. A matéria da gente caminha para a escuridão com frequência. Fica ocioso para ver. Você pensa em coisa boa ou coisa ruim. Perde emprego. Ai, meu Deus, não tem como pagar as contas. Não, você não Tá pensa. caindo. Puxa, vai aparecer um emprego melhor. A tendência da gente é pro negativo. A gente é tão pequeno, o ser É humano é tão verdade, pequeno, Fer. que ele vai negativar tudo. É verdade. Fica falando pra ele mesmo, né? Isso. E o espírito sabe. O espírito sabe. Essa que é a verdade. Você tem que se permitir sentir e acreditar mais em si mesmo. Mas tem detalhes, roupas, a construção de uma cena, personalidade, energia. É diferente. Os sonhos geralmente são mais confusos. A regressão ela é mais precisa, ela é mais filme, limpo, mais simples de entender. Uhum. Outra, outra coisa que me vem muito assim, por exemplo, na vida passada eu morri de um tiro, vamos supor, em algum lugar do corpo. E aí, nessa vida, eu venho ou com uma marquinha ou com uma dor ali naquele lugar. No momento eu não vou saber, né, por que eu tô com essa dor. E aí aí eu volto para uma outra vida, só que por que você fica sentindo ainda a dor
se isso foi num corpo anterior. Tá certo que tem um trauma, eu acho, né? E aí acho que por isso que isso fica tão evidente. Por isso que você fica sentindo a dor, porque transborda de um corpo para o outro. Deu para entender o que eu perguntei? Eu entendi, sim. Nesse caso, Patrícia, uma pessoa que vem... Porque assim, ó, a gente pode trazer problemas no corpo físico oriundos de vidas passadas? Sim. Mas, geralmente, eles vêm com força se você causou isso em você. Quando um outro causa em você e você ainda mantém aquela marca, isso tem a ver com perdão. Porque isso ficou traumatizado, sim. É uma energia que ainda está condensada e aí ela materializa-se. Ela está no seu perispírito. Transborda de um corpo para o outro, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então você traz essa marca. E aí, nesse Ou dor. sentido, também tem marcas que são só da matéria, né? A gente não pode achar que tudo é espiritual, tem coisa que é dessa vida. Mas, Sim. nesse sentido, o que acontece é que às vezes você não perdoa a pessoa que te agrediu. Entendi. Tem a ver com perdão, com ego, né? Bem, geralmente a gente pensa, né? Ai, mas por que que eu tô passando por isso? Porque só eu. Isso eu escuto quase de todo mundo que eu atendo, né? Por que só eu? Por que só eu? Por que só... Não, não é só você. Se soubesse a quantidade de pessoa que sofre, às vezes com problemas piores, você entenderia que sofrer faz parte, né? Do ser Todo humano. mundo sofre. O sofrimento não é uma exceção, é uma normalidade. É como crescer. A criança... Crescer dói, eu sempre falo isso. É Crescer verdade. dói. Dói fisicamente e dói, Dói no músculo, dói. e dói internamente. Faz parte. É só não olhar, aí entra a sabedoria, é não olhar tanto para a dor, para você não alimentar o sofrimento, e sim alimentar a saúde, a energia que vai combater esse sofrimento. Mas crescer dói. A gente vai tentar caminhar e cai, engatinhar dói o joelho. A gente quer se comunicar, vai numa regressão que a pessoa é criança, ela quer falar alguma coisa, mas ela ainda não fala direito, mas ela sabe o que ela quer dizer, mas ela não consegue dizer. Então aquilo é uma angústia, aí a angústia dói. A adolescência dói. A primeira menstruação dói. Até você crescer, até você perceber que você é adulto, que você pode se virar, que você não depende de outros e que tá tudo bem, né? É exatamente isso. E a mesma coisa acontece do ponto de vista do espírito, no nosso crescimento, na nossa ascensão. Ela dói, ela machuca o espírito. E faz parte, tá tudo bem. Cristo sofreu. Quem que é a gente para não sofrer? Ponto. Isso já encerra qualquer discussão, né? Mas nem sempre a gente lembra disso. Puramente isso, gente. Eu lembrei disso porque tem um livro da Brian Weiss em que ele fala que tem uma pessoa que tem uma dor num determinado lugar do corpo, e só que ele não é dessa vida. Ele fala, dói, dói, mas não sei por quê. E aí, quando ele foi fazer a regressão, ele vivenciou que ele tinha tomado um tiro naquele lugar e que por isso passou de um corpo para o outro, porque foi uma coisa que marcou muito a vida dele. Que a alma ficou muito machucada. E aí, quando ele voltou, transbordou. Ele falou, olha, é o perdão, é o dia a dia, né? Enfim, é todo um trabalho em cima disso. Então, acho por isso que os livros deles são sensacionais. E tem alguns livros que você indica para que as pessoas leem a partir disso? Olha, para ser muito sincera, assim, para ser muito sincera, e mesmo que seja redundante o quanto que eu falo sobre isso, mas não existe livro melhor do que o Evangelho segundo o Espiritismo, porque tudo compreender. não é fazer com que as pessoas se transformem em espíritas. Mas eu acho que uma pessoa que abre uma live dessa, ou que vai ver um vídeo meu, ou que vai ver um material seu, e tem alguma afinidade disso, tem um chamado ali dentro, sabe que, peraí, tem alguma coisa a mais do que sempre me falaram. E existem outras pessoas agora que estão falando outras coisas. Então,
toda regressão é importante. Livros, tem diversos, toda a literatura de Brian Weiss é maravilhosa. Claro que eu vou indicar o meu livro, né? Uma história de Por vidas favor, depois passadas, eu quero um livro seu. né? Vou comprar e vou ler, maravilhoso. Eu tenho mó fé nessas coisas. Eu gosto desse lado, sempre gostei. Relatos, enfim, assim, de pessoas mais especializadas, mas nada adianta se você também não tiver doutrina. Por isso que eu falo tanto no Evangelho, porque ele traz, Cristo já falava disso lá atrás. Então, o Evangelho, ele traz tudo isso, decodificado realmente a palavra, né? Para a gente entender melhor o que é que ele queria dizer. Porque eu não faço regressão se eu não sinto que a pessoa está preparada, e eu não faço regressão se ela não tiver uma base mínima de doutrina. Ah, é? Não, porque eu não vou me responsabilizar se a pessoa surtar depois. Entendi. A doutrina é importante porque eu estou mexendo com o seu espírito, não estou mexendo com a tua infância só, com a tua emoção. Eu estou mexendo com uma coisa muito grande, muito Muito maior. sensato isso, Fer. Muito Oi? sensato isso. Muito sensato isso que você disse. Se a pessoa não tem preparo, por que ela quer, né? Por que ela vai fazer uma regressão? É depois ficar sem explicação, né? Então tem que ter todo um preparo por trás disso. Ou uma crença, né? Não, eu acredito que eu vou me curar, então eu vou experimentar. Mas se ela não tem isso dentro dela, tá certo que quando procura é porque já está na hora, né? Acredito muito Sim, nisso. Quando você procura uma terapia dessa, é porque já bateu a vontade há muito tempo lá atrás. Você só não teve oportunidade, não é verdade? é o início, né? Como é um É, despertar. o Para muitas início, pessoas é um despertar. é a ficha, né? É. Mas tem Exatamente. que ter essa doutrina, tem que ter esse entendimento de, em primeiro lugar, já passou. Finito. Ponto, já passou. Entendeu? Porque tem gente que olha para o passado com a consciência de hoje. Então você foi um assassino antes. Hoje você, sei lá, um médico, tá aí para salvar vidas. Mas lá você foi um assassino. Então, se você não entende que a consciência do assassino não é a sua, isso buga, isso dá problema depois. Tá Dá mais mesmo. trabalho pro terapeuta. Eu não quero, não. É porque você tem que entender que já passou. E mesmo entendendo, vai ser difícil. Por isso a doutrina. Por isso entender a pluralidade das existências. É porque quem nunca matou alguém, né, numa outra vida? Todo mundo já passou por uma situação dessa, né? Já viveu na guerra, já viveu na fome, né? Já teve cobiça, não é verdade? Nem todo mundo foi bonzinho, foi príncipe, foi rei. Alguns, mas não é todo mundo. A maioria já perdeu muito, Em geral, né? príncipes e reis mataram mais do que o normal. Mais do que o normal, aí que tá. Ai, realmente é muito interessante. Quando eu leio os livros, quando eu leio o Evangelho, os livros de Kardec e outros materiais, eu fico mais inteligente, capaz de discernir o que uma pessoa fala, algo para o bem ou que está mentindo. Eu adquiro mais sensibilidade, exatamente, é o grau, né? É o grau que você tá. Daí por diante só usar a intuição. Quem está falando aqui é a Nicole. Uhum. Tá Ela quer certíssimo. dizer que quanto mais a gente estuda, mais esperto a gente fica, né? Mais inteligente, mais hábil, a Isso. intuição começa a falar mais alto, e por isso que é legal mesmo a gente estar tá lendo tudo que tem a ver com o que a gente gosta e tudo mais. Uma coisa que podemos fazer é buscar o conhecimento, avaliar tudo, ter uma mente crítica, exatamente, Nicole, é isso aí. Tem que ser crítico mesmo, tem que reavaliar se está valendo para você, se não está, se isso está legal, se está te fazendo mal ou não. É exato. É isso Muito aí. bom, muito bom. Mas é um Por assunto isso muito que amplo, traz muitas histórias. Eu acho que existe uma parte inicial do conhecimento, que é o que a gente mais encontra nos livros. Você encontra em Mônica Medeiros, você encontra na Zíbia. adoro. É, eu também gosto. Halu, Você, eu estou acompanhando a Halu agora, acho ela perfeita também, fala muito do que a gente é, acredita. legal. Então, assim, ó, você encontra nos livros aquela coisa de, por exemplo, assim, a A história. didática, Não, a a teoria. história, né? A explicação. A vida foi assim, e aí no presente está sendo assim.
Aí você entende o ciclo daquela vida. Acho interessante. Agora, no ponto que eu gosto de muitas vezes tratar e trazer é o momento da regressão, o momento da descoberta, o período que você entende a história, como você reage. Por exemplo, eu tenho uma paciente que tem sido, de fato, muito paciente, mas assim, é, ela é uma pessoa com visão até que fácil em vários momentos da regressão, e eu sempre brinco com ela que eu chego um determinado momento que eu tenho que baixar, eu uso o computador para isso, né? Eu tenho que baixar o volume do meu fone, porque do nada sempre ela tem um berro, ela tem uma situação, sempre quando chega no momento que ela está sendo morta, e ela foi até o presente momento assassinada, pelo menos pelo que a gente conseguiu constatar, em 90% dos casos de suas vidas, ela foi assassinada pela mesma pessoa. Mal gosto. Então, quando tá chegando o momento, que é o momento que é da morte na regressão, então, assim, ela não vê muito claramente. Por exemplo, teve uma cena, isso aconteceu no Egito, e ela não enxergou a cena. Tipo, ela tinha noção que ela estava de frente a um rio, e estava entardecendo, aí ela estava agoniada porque sabia o que ia acontecer, mas ela não sabia me dizer o que ia acontecer. E de repente chegou uma pessoa, começou a conversar com ela, e esse cara, muito agressivamente, a violenta. Então, ela não vê a cena. Nesse momento, ela travou, mas não é porque ela não consegue ver porque ela não regrediu. É porque ela tem bloqueio do trauma que passou. Mas Só que lógico. ela sente, ela sente o corpo sendo arrastado, a perna dela sendo aberta, a cabeça sendo arrastada, o cabelo Não, sendo pensa puxado. isso Ela horrível. sente, pensa nisso numa regressão. Ela sente detalhe, ela sente no corpo da Karen É porque eu aquilo. olha só, tem uma lembrança de morte, porque assim, em sonho, eu acho que eu nunca sonhei com uma morte minha presente, mas pensa que você vê uma regressão em que você está morrendo de fato. Quais são as reações do seu corpo, né? Teu coração parece que vai sair pela boca, você fica sem voz, você chora. Deve ser assim, arrebatador, de verdade. É, são coisas fortes. Não precisa ir longe, sabe, Patrícia? Você pode pensar assim, nossa, em algum momento da tua vida você escutou algo que você não gostou, que te magoou. E às vezes dói lembrar daquilo. Mas numa vida que você morreu e você está se vendo naquela situação, no caso Pior. dela, né, puxar o cabelo, arrastar, a dor é ainda maior, né, Fer? É muito, muito grande. Então, na regressão, para você entender, tipo assim, não, a pessoa fala para mim, eu tô aqui com o fone, né? É obrigatório ter fone de ouvido, não tem como fazer sem. Aí a pessoa tá assim, não, eu tô de frente ao rio, tá entardecendo. Chegou alguém. Aí ela fica um silêncio. Aí daqui a pouco, pensa assim, 3, 4 minutos quieta, tá? Aí daqui a pouco, sabe? Daí ela começa, Ai, numa agonia, ela começa a berrar, ela começa. E é alto, né? No meu ouvido é muito alto aquilo. Depois passa e eu brinco, menina do céu, quase que é surda algum dia, sabe? Mas são nossa, dores. Eu tento aliviar, eu tento trazer leveza. Eu acho que é a minha, é uma característica que eu tenho de não fazer disso um problema. Mas a coisa é séria, sabe? São coisas delicadas, são coisas difíceis. Nessa situação, ela se sente tão ruim, se sente tão culpada, que depois ela entra no rio e se afoga. se mata, tira a própria vida. Pensa, naquele tempo, a culpa é da mulher. Aí você imagina morrer afogada também, deve ser terrível. É. E quanto mais regressão eu faço, quanto mais eu lido com o passado, mais raiva eu tenho desse machismo. Ah, com certeza, eu Que, também. que Ah, você está câncer. perguntando, você tá perguntando aqui. Por isso que para fazermos uma regressão, temos que estar aptos a isso, né? Preparados a isso, pois vamos encontrar situações muito difíceis. E para isso temos que poder separar as coisas. Separar as coisas do entendimento, né? Ela quis dizer aqui. Sim, com certeza, porque senão aquilo fica parado aqui na garganta, ó. É, Deve ser exatamente. terrível.
Só que vale muito a pena depois de um tempo, sabe, Patrícia? A pessoa vai ficando melhor, a ansiedade vai diminuindo. Se a pessoa tem tendência à depressão, aquilo vai passando, ela vê a vida de outra maneira, ela se limpa. Aquilo é uma bênção mesmo, sabe? Eu acho que Ela a pessoa percebe que que tem aquilo já condição. passou, que é passado, que ela pode deletar e que, de certa forma, essa vida aqui é uma vida nova, em que ela pode construir outras coisas, não precisa ficar preso no que foi. Óbvio que, como eu falei aqui, todo mundo já matou, né? Todo mundo também já foi morto. Então, assim, se torna aqui meio que normal, né? Só que a gente tem que resgatar isso. É, Através do quê? Do perdão, né? é. Se não matou, morreu, né? Tem as duas coisas, assim. Mas é muito comum mesmo, né? As pessoas eram mais cruéis, né? Tudo se resolvia dessa maneira, eram mais impacientes. Então, se trata realmente, na regressão, ele é um processo de cura da alma. É isso que é. Para um tanto pesado para alguns, né? É pesado, depende da história que cada um carrega, Mas né? É difícil. libertador, exatamente. Mas Eu, não, eu libertador até também. hoje, eu até hoje não encontrei uma pessoa de história leve. Não conheço. Não existe história Não, leve. né? Não, não existe. Então você vai ter que lidar com isso. Mas tá tudo bem, sabendo que isso vai passar, entendeu? Que depois é uma história que você vai contar, você vai refletir sobre. E o ciclo você consegue quebrar mais facilmente porque você tem uma consciência. E isso eu acho que é a grande vitória da regressão, a consciência que você alcança. Entendi. E com relação à família de alma, necessariamente você vem nas mesmas famílias, karmicamente falando, ou isso pode ser uma vida sim, uma vida não? Podemos ter vidas que temos pais e mães que nada tiveram a ver, porque normalmente a gente encarna numa mesma família, né, Fer? Conta aí como que é isso para Ah, é você? muito relativo. É Relativo? muito relativo. Você pode Muito vir como meu relativo. pai, você pode vir como meu pai e minha mamãe aí por duas, três vidas e numa outra vir com pessoas que nada tem a ver com essa regressão, que nada tem a ver com essa vida, são pessoas novas e tudo mais. A gente já nasceu, mas já viveu várias outras, né? Então, É que a família normalmente é a mesma, né? olha, olha, isso é muito mais relativo do que se pensa, porque assim, ó, não existe regra, tá? Não existe regra. O que existe é necessidade. Então, assim, Sim. vamos trazer o caso de Laura. A Laura, primeira vida índia, segunda vida Clement, terceira vida foi o Jeremy. Ela teve mãe, teve pai em todas essas vidas. Não reencontrou. Teve um amigo de Jeremy que a Laura conheceu atualmente. Agora, nesses últimos tempos, só. Aí depois vai mudando, né? Ela começa a fase do sofrimento quando ela vira Honey, no Líbano. O pai dela no Líbano, naquela vida, é o pai dela dessa vida. Agora, a mãe dela, Líbano 1700, depois ela teve 1800, 1914, 1911 na Áustria. A mãe dela, daquela vida, é a tia dela dessa, A com o mãe pai do é a Líbano. tia. Ó, Olha, aquela que foi mãe dela em 1911, na regressão ela começa em 1916. Então a mãe dela, que é mãe em 1916, é a tia dela nessa vida. olha que maravilhoso. É, mas o pai dela dessa vida é o mesmo pai do Líbano, de 1700. E a mãe Olha. dela desta vida nunca viveu antes, nunca conheceu antes. Então é muito Essa coisa, relativo. essa coisa de afinidade de almas, almas gêmeas, como você vê isso? Eu acho que tem almas muito afins a partir do momento que elas estão na mesma vibração. Então, mais ou menos, pensa. É muito bom. Vai ver se você concorda comigo, Patrícia. Eu, particularmente, prefiro conviver no meu cotidiano com pessoas parecidas comigo.
É Eu, mais eu não. fácil, né? É porque me dá harmonia. Porque Mais o fácil. cotidiano, para mim, o cotidiano não tem que ser difícil. Porque aí não tem atrito. Você conviver com uma alma que é muito Exatamente. diferente, é muito difícil. Que são as Exatamente. kármicas, as almas kármicas, derivadas de casamentos. Kármicas ou desafios apenas. Eu convivi com muitas E almas kármicas, de atritos, mas eram só desafios, não tinham karma. Mas não tinha karma. Então era muitas vezes só tem, né? Que um desafio. com o outro e tal. Não é uma coisa muito fácil de se entender. Eu fiz um estudo uma vez sobre as almas gêmeas, né? As companheiras, as kármicas, aprendi muito com isso. Mas realmente, você conviver com uma pessoa que está ali do seu lado, que pensa igual, é muito mais fácil que você conviver com uma pessoa que você não se dá. Teria que, É. né? A gente tem que se dar, né? Porque, por exemplo, Claro, na família, tem gente que você não gosta, não tem? Tem gente que você não se dá. Tá tudo claro. bem, tem que conviver, porque é sangue de sangue. Mas alguém que você não é consanguíneo, você simplesmente não fala, não vê, e tudo bem também. Agora, então por isso que vem o negócio do perdão e da liberdade, e do tudo bem, né? Eu me expresso como eu quero, assim como eu te aceito, como você se expressa, e assim vai, né? Mas realmente, conviver com a pessoa que você gosta, isso dá bem muito mais simples, né? A gente não fica se estressando o tempo inteiro. Sim, A gente tá magnífico isso. exatamente. E a verdade é que a gente tende a atrair aquilo que a gente tem de afinidade. Então, as almas afins, a gente tende a, mas isso também tem uma questão de merecimento por trás, mas você tende a atrair aquilo que é parecido com você ou pessoas que vão servir de instrumentos para lições que você deve aprender. E tá tudo bem também. Tá ótimo. Quanto mais você conseguir passar por essas fases, mais você evolui. E toda evolução é um Exatamente. desafio, né? É por vezes dolorido, mas a gente só cresce nos trancos, né? Cai aqui, mas levanta. Cai aqui, mas É, levanta. E tá tudo certo também. Não principalmente para os é? teimosos, né? Principalmente para os espíritos mais teimosos, que é o que eu não sei, eu acho que eu tenho imã. Eu atraio muita gente teimosa, espírito teimoso, espírito antigo. Não, não é assim, não é assado, isso é errado. E fica berrando, querendo que você mude de opinião para pensar exatamente como aquela pessoa está pensando. Porque Então, mas é as só pessoas uma não outra têm equilíbrio. concepção. Mas é só uma outra concepção. Ele pensa de uma maneira, você pensa de outra. E nem por isso vocês precisam se degladiar, não é verdade? Aí entra o Exatamente. respeito, a liberdade, o livre-arbítrio, né? O amor ao Exatamente. próximo, a tolerância, a diplomacia, não é verdade? Eu posso pensar nada a ver com você, mas eu respeito o teu ponto de vista. E isso é amizade. Não, isso é inteligência, sobretudo. Isso é uma questão de evolução. Isso é quando a gente deixar de ser criança, espiritualmente falando. Porém, Exatamente. os espíritos selvagens não são assim. Os espíritos o quê? Selvagens. Selvagens, tá? Quando o espírito ainda Que é seria muito os espíritos primitivo. selvagens? Ah, entendi. Que são os Entendeu? obsessores? Não, ou não necessariamente. O obsessor, ele tá. Todo espírito obsessor é selvagem também, né? Mas no sentido de opinião, como eu estou falando, não. Não sei. Parece que eu tenho um imã, como eu estava falando. Tem gente, porque assim, ó, eu vou explicar de outra maneira. Olha só, vamos supor, Patrícia, vou te falar uma coisa. Eu acho que maçã é uma fruta melhor do que laranja. Você acha que laranja é melhor do que maçã. Olha, sinceramente, para mim tá tudo bem. Você continua acreditando na laranja, eu continuo acreditando na maçã e a gente convive. E tá tudo bem, não é verdade? Só que tem gente que não tá tudo bem. Se Ah lá, você são não espíritos com uma aceitar, mentalidade limitada. é, vamos supor, se você não aceitar que a maçã é a melhor fruta que tem, você é uma teimosa e não vale a pena conversar com você. Porque nada entra na tua cabeça. Entendeu? Entendi. Isso eu entendo como espírito infantil e selvagem. Como a pessoa falou aqui, mentalidade limitada, exatamente. Ela não abre para o que o outro está pensando. Tudo bem, porque o outro está pensando que não é igual, que aquilo que ele não pensa, tá tudo certo. Ele gosta de maçã, eu gosto de laranja, tá tudo certo.
né? É que ele não fica feliz se ele não mudar a tua cabeça. Para ele se sentir bem, para ele se firmar, sendo um ser pensante, ele precisa mudar o teu pensamento. E é Mas isso aí, um problema que toda pessoa pode ter comigo. Eu posso mudar meu pensamento se eu concordar, não porque você quer. mas aí já entra o narcisismo, né? É o narcisismo. E do narcisismo para psicopatia, dois toques. A psicopatia não nasce da mente, ela nasce no espírito. É um ato de revolta extrema contra Deus. Mas a psicopata, o narcisista não é psicopata, Não, certo? mas é um pulo. São traços. São Isso. traços de personalidade. São transtornos, quer dizer. É que nem, por exemplo, o que eu chamo de traço. Um traço borderline, por exemplo. E aí ele vira um transtorno quando ele, na sociedade, ele passa a não ser aceito. Para mim, ele vira um transtorno, Sim. né? E aí o transtorno de narcisista, que ele tem razão, ele manda, ele fala, ele diz, e você tem que ficar quieto, né? É Terrível isso. isso. É terrível. E É, os transtornos deixa, né, não consegue viver direito, né? Porque fica batendo a cabeça, né? Em qualquer eu, lugar. eu, espiritualmente falando, né? E não clinicamente falando, mas eu percebo que todo psicopata, ele é narcisista também, mas nem todo narcisista vai ser psicopata. Mas eu digo, é um Olha, pulo. boa, É um boa, pulo, bom que você falou isso. entendeu? É um pulo muito rápido. Porque se você É tem uma linha você não tênue. aceita a crítica. Se você não aceita a crítica. Se você não aceita que você pensa diferente. Se você tem a aptidão, o ímpeto de fazer com que as circunstâncias se modifiquem para que você pense como eu penso, isso já entra no âmbito da frieza. E o que é que você é capaz de fazer para mudar o pensamento de alguém ou para controlar situações? Entra na psicopatia. Controle. Só que, por exemplo, o narcisista, ele não é uma pessoa que ele, de repente, mataria. Mas o psicopata, ele poderia machucar alguém. Então, aí tem Depende uma do nível diferença. do psicopata. Mas aí depende do nível. Porque tem vários níveis, entende o que eu quero dizer? O psicopata Mas ele é é bem classificado não sutil, porque você ele é bem capaz de parece. matar. Oi? Às vezes sutil, né? É uma linha bem tênue, né? Mas isso começa no espírito, isso que eu quero dizer, porque assim, nem todo psicopata é capaz de matar. O psicopata é detectado pela frieza, não por ser Não tem assassino, porque nem sentimento. todo assassino é psicopata. Entende? Ah, nem todo assassino é psicopata. Tá. Exatamente. No livro Mentes Perigosas, que eu super indico, Eu tenho da fé. psiquiatra, Eu é, tenho. Sim, é eu já ótimo. li alguns anos atrás, é muito bom. Ali a Ana Beatriz, ela trabalha todos esses níveis de psicopata. Tem psicopata que só quer poder. Aí, dependendo da índole dele, ele pode chegar a matar. Mas é um livro bem Mas outros pesado, não. né? É, É um livro bem pesado. Eu li umas partes, não vou dizer que eu li tudo, mas eu li umas partes e eu acho um livro bem pesado, assim, você fica bem carregado depois que você lê isso, né? mas é uma Você fica leitura mexida, porque positiva você depois. percebe, sim, você percebe que, poxa, como tem gente fria nesse mundo, que não pensa no. Às vezes, sabe, às vezes maltrata um animalzinho, maltrata alguém que não tem malícia e tudo mais. Aí a gente já vê pelo lado da. Pensa, né? Propriamente dito. E os traços Exatamente. podem ser variados, né? Tanto o traço para o bem, que nem o traço empata, né? O traço PAS, que são os altamente sensíveis, e daí para os traços não generosos, né? O borderline, que se machuca, Sim, né? Automutila, e por aí vai. Então, realmente, a mente humana é algo maravilhoso, né? Algo maravilhoso. Mas quando ela entra em sinapse aí, quando ela entra em curto, realmente aí precisa dos CAPs da vida, né? exatamente. Porque para se entender o negócio é duro. Pessoal, já deu aqui quase 9h30 já, e a live está se estendendo e por pouco o A gente Instagram nem notou, derruba né? aqui. O Instagram não derruba. Tem mais alguma dúvida aí que vocês queiram tirar? Porque a gente vai encerrar daqui 10 minutinhos. 9h30 a gente encerra.
9h25. O Instagram é meio curto com relação a isso, e realmente é um tema bem variado. A terapia de vidas passadas é maravilhosa. A gente faria mais uma live, mais uma live, mais uma live, e mesmo assim a gente teria muito para falar ainda. Então, agradeço, viu, Fê? Muito do coração aí você ter vindo falar aqui, falar para o seu público, para o meu, para ensinar, para dar uma aula aí de tanta sabedoria. Eu sou muito grata ao teu carinho e a gente está trocando aqui, né? Coisas muito boas. Eu vou deixar essa live salva lá, viu, pessoal? E para a gente ver depois. Porque a gente começou de novo, né? Poxa, que legal, vai acabar. O papo tá muito bom. Tinha muito tempo que eu não assistia a lives assim. Ai, que legal. Acho que é a Nicole. Que acho que é. Acho que é amiga sua, Fê. Não tô lembrando dela Sim. aqui. É Segue aí, seguidora, é muito Nicole. querida, Nicole. Um beijo para ela e para todo Vou mundo. aprender mais um pouquinho. Vai ficar salvo sim, Nicole. Eu vou deixar salvo, mesmo porque a gente começou de novo. Então eu vou deixar lá para já ficar, para poder assistir. Mas como eu tô seguindo a Fer e ela tá me seguindo, vai ficar na dela também, tá? Legal. Pra gente Show de bola. compartilhar Deixa eu deixar meu lá. e-mail. Por favor. Deixa eu deixar meu e-mail se, né, alguém quiser entender mais as sessões e tudo mais. É Isso. fernandaruser.terapeuta@gmail.com. Manda e-mail para maiores informações lá, fernandaruser.terapeuta@gmail.com. Né, para quem quiser, assim, agendar uma sessão, enfim. Isso. Né? Quanto às sessões para fazer uma regressão, depende de pessoa para pessoa. Depende muito de como está a vida dela atual. Se a vida dela está na paz, está equilibrada, a partir da terceira, quarta sessão eu posso começar a regressão para essa vida, para depois ir para as vidas passadas. Aí, quantas regressões de vidas passadas eu não faço a menor ideia, porque eu não sei quantas vidas cada um viveu, né? Mas a gente tem, por exemplo, você pode fazer, sei lá, 4, 5, já dá uma estabilizada na pessoa. Já dá para ter uma noção. É pouco, não. Oi? Não, tem que ter mais. Tem que ter Pouco? mais. É pouco, tem que ter bem mais. Olha, eu vou dizer assim, ó, uma dose de umas 20, 30 sessões para eu sentir que você vai ficar melhor. Como eu disse, isso, pensa só, uma pessoa que tem, sei lá, ansiedade, vai para o psicólogo, sei lá, 2 vezes por mês, e faz um tratamento de 3, 4 anos. Estou mexendo com a vida passada, é muito mais profundo. Tá? Não tem como ser uma coisa tão rápida. Não queira ser Quanto assim. tempo dura uma sessão? Oi? Quanto tempo dura uma sessão sua? 1 hora. Média de 1 hora. É pouco, né? Quando eu fiz também, uma hora ele me trouxe de volta. Eu falei, nossa, tão rápido. Mas cansa, Mas tá? porque... Uhum. A primeira sessão não vai cansar tanto, mas depois da quarta, quinta, 1 hora daquela sessão é cansativa. Cansa. Cansa. Energeticamente Entendi, cansa a porque pessoa. Eu canso muito também. Às vezes eu termino uma sessão e eu só eu apago. Hoje, à tarde, teve uma hora que eu simplesmente vou deixar descansar um pouco. Eu simplesmente dormi. E eu não sou tão fácil de dormir de dia, assim, 30 minutos, eu apaguei. Porque cansa. Então, a gente tem que cuidar muito das nossas energias. Como a gente tem cuida todo o lado do alimento, como a gente cuida da casa. tem todo o lado energético, né? Da pessoa depois se sentir bem, porque também... Profissional também, né? Se sentir bem, porque tem todo um lado que essa pessoa também não tá bem, o profissional pode sentir, aí tem uma carga energética, tem todo um lado, né? Tem Aí a muita gente já coisa. entra no lado dos banhos, né? A gente Tem muita já coisa. entra no lado dos banhos, das preces, antes de fazer, né? Já faz as orações, já pede para o mentor ficar ali pertinho, nos acompanhando para que tudo dê certo e para que essas pessoas se sintam bem depois, porque realmente é uma carga de emoção muito estável, né? Muito grande, né? É fluida, mas é muito grande. Exatamente. Para desenvolver o lado espiritual, o que você indica, no caso, para florar mesmo? Como que é? Para desenvolver o lado espiritual, o que você indica para florar o lado espiritual, o que você indica? Depende do que a pessoa quer, né? Porque, assim, tem pessoas que querem desenvolver o lado espiritual porque querem saber quem é o mentor, querem ouvir o mentor, querem entender as coisas, quer ver o futuro, quer entender da sua vida,
quer coisas, é assim, quer ver espírito, quer se comunicar, né? Nesse sentido, eu digo assim, tem que se permitir sentir as coisas e se tornar cada... Quanto mais sensível você é, mais você vai sentir, vai perceber. Mas isso não é o indicado. A gente tem que se preocupar em se doutrinar. A gente tem que se preocupar em buscar para a gente o conhecimento, o alimento que a nossa alma precisa. Por isso, eu digo que o melhor caminho ainda está no Evangelho. Eu já li o Evangelho, segundo o Espiritismo. Na verdade, eu comecei a ler esse livro quando eu tinha 15 anos de idade. Eu leio e releio várias vezes o mesmo capítulo todos os dias, o tempo inteiro. Porque eu estou fazendo uma live, ou porque eu estou fazendo uma gravação, ou porque eu estou fazendo para mim. E aquilo é necessário. É como se eu tivesse... Eu fiquei sem almoço, não dá uma dor de cabeça depois. Então, assim, dentro do Evangelho, obviamente, muito da Bíblia também, e muita oração. Quer se desenvolver espiritualmente, procura ser melhor. Procura sua consciência. Porque aí a espiritualidade vai olhar para você e vai pensar, olha, esse ser é responsável. Eu acho que eu não receberia tanta graça da espiritualidade se eu não tivesse essa postura de responsabilidade. Comigo e para com as pessoas perto de mim. E defeito a gente tem, ninguém é perfeito, não. Defeito a gente tem os montes, porque a gente é tudo imperfeito. A gente está na Terra para errar mesmo. Vamos errar, gente. Vamos errar, mas vamos errar bonito, né? Mas vamos ter a boa vontade de aprender. Vamos ter a responsabilidade de olhar para o outro e parar de olhar só para cá, né? Só para o próprio umbigo, e olhar um pouquinho para fora. Eu acho que isso faz a gente mais merecedor de muita coisa. Eu digo que eu gosto muito de prece, né? Tem as preces que eu gosto mais, assim. Eu gosto de Caritas, por exemplo. Então, sempre que eu tenho, eu tô saindo de casa, eu faço. Tô no carro, faço. Tô voltando para casa, faço. Agradeço. Eu gosto de mantras. Eu gosto de salmos. Salmos acho que protege demais. Eu não leio a Bíblia, por assim dizer, porque eu não sou católica. Mas também se tiver que ler, não tem problema nenhum. Mas os Salmos, eu tenho um livrinho pequenininho aqui em casa, ó, os Salmos, que eu amo esse livro. Então eu leio todo dia lá os Salmo 7, Salmo 26, 27 e o 91, né? Então, realmente, eu acho que cada um tem um caminho para isso, para chegar onde você quer. Né? Não é, então eu vou ler a Bíblia todo dia. Não, se eu quiser fazer Cáritas, um pedaço da Bíblia, tá tudo bem também. Né? Então é o que cada um acha para caminho de si mesmo, né? É bem por aí. Tem uma noite. Exatamente. É a palavra que te conforta, né? O importante é ir atrás da leitura. Mas é isso então, né? É isso, Fê. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Pessoal, eu tô lá no Pátio Amor e Alma. Eu sou numeróloga, então se alguém precisar de algum help aí, pode entrar lá na minha página, o meu celular, tá debaixo da minha foto. É só mandar uma mensagem lá no meu zap, tá bom? Vou encerrando por aqui. E um beijo, Nicole. Tudo de bom. Segue lá. Maravilhosa. Obrigadão pela sua... Nossa, por tudo. Pela nossa amizade, por você ter topado fazer. Vou fazer outras e outras e outras. Pra gente ficar bem jóia na terapia de vidas passadas. Um bálsamo, um presente muito grande. Vou encerrar aqui, porque já que vou derrubar nossa live. É sempre bom o presente mais é meu. Olha, gratidão toda minha. Um beijo para todo mundo que assistiu. Obrigada, gente, por estarem aqui. Até, então. Até. Beijão. Vou deixar salvo lá. Beijo, gente. Tá bom. Tchau. Patrícia, muito obrigada pelo convite. Foi uma honra. Obrigada a você, Fê. A honra foi toda minha. Um super beijo grande no Core. Até. Até.